Um bom dia a todos. O meu nome é Denilson Alves e, conforme as declarações prestadas junto ao Jornal do Brasil, eu declarei ser a reencarnação de Getúlio Vargas. E hoje tenho base de dados suficiente para provar isso. Para isso, eu tenho 3 linhas de ação, que seriam: a primeira linha são as lembranças do passado, com as provas gravadas na minha alma, com as provas junto ao povo e junto à família Vargas. O mapa dos últimos 3 ciclos de reencarnação, de 1700 até a atualidade, com as ligações do passado e do presente traçadas por uma predestinação, ou seja, todo o passado e o presente estão ligados por uma ação do destino. Vocês verão isso mais à frente. E a terceira linha é revelar exemplos de reencarnação, porque, na verdade, eu vou citar mais de 10 reencarnações minhas. Porém, as 3 últimas estão ligadas por ação do destino e as demais, ao tempo, eu vou revelando. Sendo que de pessoas que estão na sociedade, que servem de parâmetro para isso, eu vou revelar de 20 a 50 reencarnações. Então, inicialmente, iremos ao link da fundamentação religiosa. São diversos links que terão que ser lidos, mas existem links que são muito importantes, porque se não forem vistos, vocês não teriam como identificar isso. Fundamentação religiosa. Eu sou católico, batizado, e estudo religiões. E dentro desse estudo eu vi que a bilocação para o católico significa o mesmo que desdobramento espiritual para o kardecista, para o racionalista, mesmo que projeção astral para o budista e para o ramatiz, o mesmo que viagem astral para Hare Krishna e as demais religiões. Cada religião tem um conceito diferente sobre isso, ou seja, tem uma escrita diferente, mas na verdade o conceito é o mesmo. Getúlio Vargas tinha o dom da bilocação, ou seja, de se projetar em alma, isso em vida. E esse dom está externado na Carta Testamento, 5º parágrafo, que ele afirmou que depois de morto poderia estar ao lado do povo, poderia dar energia e poderia incluir as pessoas, que já o fazia em vida. O Getúlio tinha o dom da bilocação, do desdobramento, bem como eu, Denilson Alves, na reencarnação do próprio, que isso vem com a alma, é uma bagagem que eu trago do passado. O Frei Galvão, ele foi canonizado pelo fenômeno da bilocação. Ele se projetou do Rio de Janeiro a São Paulo para ajudar uma senhora. E quando foi perguntado pelo marido dela como se deu, ele não sabia. Mas na verdade, naquela noite esteve lá, porque o marido veio ao Rio de Janeiro achando um milagre e veio agradecer a Frei Galvão. Ele realmente falou que se projetou do Rio de Janeiro a São Paulo. Mas não só Galvão, como Santo Antônio, São Francisco de Assis, diversos santos da Igreja Católica, têm o dom da bilocação. Isso já é externado na escrita. A reencarnação no Evangelho, a citação de Cristo, que Elias já veio, mas não foi reconhecido. E é uma prova de reencarnação escrita no Evangelho. O desdobramento espiritual, segundo o racionalismo, dá-se pelos bons pensamentos. Os espíritos superiores, ou seja, Espírito Santo, eles envolvem a pessoa e projetam ela, ou seja, ajudam na projeção, né? Ela é assistida, bem assistida ou mal assistida também, de acordo com o seu pensamento. Então são correntes do bem e do mal. Está tudo escrito aqui, fácil de ser entendido. E agir de maneira de sair do corpo. É o sono comum ou o desdobramento. Porque toda pessoa, quando dorme, a alma se projeta. E com essa projeção é que é marcado espaço e tempo entre os encontros. É por isso que não há acaso, tudo tem um porquê. E o déjà vu, ele acontece, a impressão de já ter passado por ele, já ter vivido, já ter passado aquela situação, pelo fato de que, através da projeção de alma, se a pessoa tiver alguma dificuldade, um pai precisando de uma internação, ele vai se projetar no hospital antes e vai marcar espaço e tempo e vai ver quem é a pessoa certa para ajudá-lo. Isso está tudo interligado em relação à alma. Subindo aqui, vamos ao outro link muito importante, que é o mapa dos últimos 3 ciclos de reencarnação. Sendo que aqui, inicialmente, eu tenho só o esboço da escrita. O mapa já está feito. Que o mapa, inclusive, eu posso já adiantar, colocar mais gente dentro desse mapa. Quando Getúlio Vargas encontrou Darcy Vargas num baile de carnaval em Paris, ela só tinha 13 anos de idade. E ela se vestiu de uma fantasia de boneca de Paris. E foi um reencontro deles. Ela se vestiu de boneca de Paris por quê? Porque na reencarnação anterior, num baile de carnaval em 1854, num baile de carnaval em Paris, um homem saiu aqui das Américas e conheceu ela na Europa. Então, no futuro, ela vestiu a fantasia de boneca de Paris para manifestar a Getúlio que a boneca de Paris dele estava de volta. Ou seja, ela foi de boneca de Paris tanto para um como para outro em outra reencarnação.
E eu tenho outras versões, é claro, a boneca de Paris, da versão 1700, versão 1400 e daí por diante. O mapa de três últimos ciclos de vida, todas as encarnações estão ligadas uma a outra através... Aqui eu desligo aqui, o site deu um probleminha aqui. Todas as encarnações ligadas uma a outra. Passando aqui para o item de reencarnações, que são de 20 a 50 reencarnações que eu vou revelar, de terceiros, como exemplo, porque na verdade todas aquelas reencarnações que eu vou revelar, elas foram vistas por minha pessoa, ela foi lembrada, ou seja, então está destinada a ser revelada. Ou seja, eu não vou chegar a apontar uma pessoa por acaso, não vou revelar a tua reencarnação, não. Eu tive a visão, tive ratificações e vi as ligações do passado com o presente, tudo em espaço e tempo correto. Então serão reveladas de 20 a 50 reencarnações de pessoas, certo? Aqui cita inicialmente que esta lista de reencarnações do passado encontra pessoas reencarnadas do presente ao passado, e o possível questionamento que poderá haver, já que estão sendo revelados segredos, qualidades, defeitos das mesmas pessoas. Vou revelar a reencarnação como pura e simplesmente como exemplo comparativo, certo? Nada pessoal. Aqui fala também que o tiro do coração de Getúlio retardou o golpe militar em 10 anos, já que a República do Leão, representada pelo brigadeiro Hélio Gomes, unidos ao Corvo Carlos Lacerda, poderiam estar ganhando, ou seja, poderiam ser vitoriosos na manobra que fizeram. A primeira reencarnação revelada é a reencarnação de João Pomará no passado, que nada mais nada menos que era Lacerda no presente, ou seja, na reencarnação anterior. Então, o que acontece? O João Pomará era um homem perigoso. Por quê? Foi um terrorista político, cientista mais conhecido como jornalista radical e político radical. Foi um dos progenitores da Revolução Francesa, sendo que foi muito sangrenta a Revolução, já que ele se aliou a um grupo radical e incitava ao povo a guilhotinar as pessoas. De dia era guilhotinado o marido, no outro dia seguinte era a mulher. Então, dentro disso, Maraca significava um perigo, e uma senhora, ela se infiltrou na casa dele, a senhora Charlotte, e ele, tomando banho de imersão, encravou uma faca no seu coração, provocando a sua morte. Alegou nos tribunais que matou um para salvar 100 mil. E essa senhora foi guilhotinada. O passado e o presente deles estão ligados. Ele era jornalista, tinha jornal em Paris, aqui no Brasil era jornalista também, e com esse jornal ele atacava Getúlio, atacava as pessoas. Ele queria o poder, mas não conseguiu e não conseguirá nunca, porque ele entrou pelo caminho do mal, da mentira, da conspiração, e tentou derrubar Getúlio. Getúlio, no último ato, acabou jogando o corpo dele em cima dos inimigos, em cima dele e da República do Leão, e retardando o golpe militar e evitando o mal maior, porque, de acordo com citação, que eu vou mostrar a vocês ainda há pouco, deixa eu ver, está aqui, tá fácil. A citação no livro da Darcy Ribeiro, ela manifesta que o governo Carlos Lacerda durante o governo foram jogados mendigos no Rio da Guarda, afluente do Rio Guandu. Esse põe a caçá-lo em dezenas e afogados no Rio da Guarda. E Sandra Cavalcante também expulsa os favelados na época. Ele expulsa através de fogo, né? Jogando fogo na... Então, como vemos aqui, esse livro da Darcy Ribeiro está aqui, certo? A biografia de Lira Neto, ela desvenda a mentira de Lacerda, que Lacerda declarou que Getúlio havia matado pessoas. Não era Getúlio, era Getúlio Dornelles de Vargas, não Getúlio Vargas. E Lacerda omitiu o D, é claro, para colocar Getúlio na cena do crime. Fora isso, também o outro crime, que ele declarou que fora quando a infância, de 14 anos de idade de Getúlio, e Getúlio não estava nem citado nem no processo, propriamente dito. Então foi tudo forjado, porque o atentado da Rua Toneleiros foi uma conspiração, foi uma manobra que foi construída, que foi
foi executado o Major Vaz, mas tudo aquilo foi macumunado, ou seja, foi projetado para que colocasse Getúlio naquela situação difícil com o qual ficou, porque Getúlio jamais daria ordem para matar. Então, dentro disso, de todas as afirmações das quais eu fiz aqui, e os diversos links que há no site, eu vou conseguir sim. Aqueles que quiserem, digamos assim, estudar o site, terão um campo aberto para ver que minhas afirmações são verdadeiras, certo? E ainda vou colocar o mapa esboçado, certo? Para que as pessoas entendam os ciclos de reencarnação e todas as ligações do passado com o presente, já que o homem do destino sempre esteve presente na história do povo. No mais, eu agradeço a atenção de todos vocês. Assistam os links, vídeos sobre os links, a cada um tem um vídeo explicativo, e lutem comigo, que eu luto por vocês.